Vamos então ao nosso terceiro exemplo de uma haste deslizante, no qual também a gente observa a produção de uma força eletromotriz, mas nesse caso não é uma força eletromotriz alternada, como nós veremos agora. Então, nesse problema, na figura abaixo, um condutor em forma de U, na verdade, assim, em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da figura, direcionado para dentro. Então, esse condutor está em um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Então, ele está entrando na lousa, esse campo magnético. Então, a definição de área, então associada já a essa espira fechada aí, com essa parte dessa haste deslizante colocada, então eu já tenho uma definição, eu posso escolher qual é de fato a direção associada a esse vetor área, se é para dentro ou se é para fora, mas uma vez escolhida eu tenho que manter essa convenção e expressar de maneira coerente todas as minhas respostas de acordo com essa definição. Então, muito bem. Coloca-se então a haste metálica deslizante de comprimento L, que é dada na figura, entre os dois braços de um condutor, formando um circuito. Então, qual seria a ideia, Vamos imaginar que a gente tivesse uma coisa bastante simples, um fio de cobre mais rígido, que a gente fizesse, entortasse isso daí, imergisse esse fio na região de um campo magnético uniforme e colocasse um pedaço de fio, Vamos imaginar que esse pedaço de fio ele pudesse ser acoplado aqui, a essas duas extremidades, de maneira a deslizar sobre as duas hastes praticamente sem atrito, certo? Então, quando eu coloco essa haste ali no campo magnético, ou simplesmente faço o seguinte, coloco a haste e ligo o campo magnético depois de ter colocado ela, o que vai acontecer? Vai acontecer no início que eu tenho uma certa área e um certo fluxo. Mas à medida que eu der um peteleco nessa haste aqui, ou seja, fizer com que essa haste ela se movimente um pouco, o que vai acontecer com esse sistema? O que vai acontecer é uma variação de fluxo, porque agora a área não é mais essa área de uma espira retangular, na verdade vai continuar sendo uma espira retangular, mas não com a mesma área. Então nós teremos variação de fluxo, e variação de fluxo, como a gente sabe, acarreta a geração de uma força eletromotriz induzida pela lei de Faraday. Então, o que se faz, depois de colocar essa haste, é deslocar para a direita com uma certa velocidade, como eu já expliquei. Isso faz surgir uma FEM e uma corrente induzida, razão pela qual esse dispositivo é conhecido como gerador de haste deslizante. Nesse problema, a gente vai determinar então qual é o módulo, a direção e o sentido da FEM induzida resultante ou da corrente induzida resultante. Então, vamos ao problema. Então, vamos agora resolver o nosso probleminha, fazendo aqui uma discussão, levando em consideração o sistema de coordenadas. Eu vou escolher esse aqui, Vou escolher esse aqui, já que a haste se move para lá. Eu vou escolher essa direção Y, essa X, e pela minha escolha de eixos, claro, o Z positivo, ele sai da lousa. Tudo bem? Muito bem. Então aqui eu vou colocar essa minha haste mais ou menos aqui assim, vou exagerar um pouco. E vou colocar essa haste aqui com um certo tamanho, um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa, essa linha. Então essa é a minha haste. Essa aqui é a nossa haste. Existe um campo magnético ligado aqui,
que entra na lousa. Então vou representar isso por esse conjunto de vetores que entram na lousa, na verdade, né? Então, se você quiser B nessa nossa definição, tem um módulo B, mas está definido no sentido contrário de Z. Então, isso é menos B na direção K. Menos B na direção K. Aproveitando, nós vamos definir também o nosso vetor área, ou a nossa normal a essa superfície. Então, dizendo que o vetor A, um vetor área associado, tá certo? A gente poderia dizer, bom, existe uma certa altura aqui, L, para esse retângulo, certo? E poderíamos dizer, olha, existe aqui também um certo comprimento, vamos chamar assim de L pequenininho, vamos chamar assim, dessa forma. Então existe esse comprimento L pequenininho e existe esse L grandão, que é o tamanho dessa haste daí. Tá? Então nesse caso, essa área em tela aí é uma área dada por esse produto, Lzinho, Lzão, fim de papo, e ela atua no sentido contrário de Z. Então isso é menos K, esse vetor área. Muito bem. Então, o que a gente deseja agora é saber o seguinte: quando a gente fornece uma certa velocidade V para isso aqui, o que acontece? Virtualmente, num certo tempo, né? Então eu vou considerar que esse é o tempo t igual a 0, então a haste começa a se mover a partir desse tempo. Virtualmente, quando essa haste chega aqui, um novo tempo, né? Então nós vamos colocar aqui um novo tempo. T maior do que zero, novo tempo T diferente de zero, maior do que zero, essa área naturalmente aumentou, ela não é mais o produto Lzinho, Lzão inicial no tempo inicial, né? Então, naturalmente, pelo aumento da área, mas não pela variação da direção associada, né, eu tenho, de fato, variação de fluxo magnético na região dessa espira, onde ela está embebida aí, né? Até mesmo porque, se nós desenharmos aqui, essa parte de campo aqui, que não estava, né, não participava desse processo, ou seja, estava fora da região definida por esse circuito fechado, agora passará a estar imersa aqui. Então, o que nós temos que relacionar aqui é como é que a área se modifica à medida que essa espira se move para cá, né? Então, no nosso sistema de coordenadas, no intervalo de tempo infinitesimal, né? Então, vou considerar, por exemplo, um intervalo infinitesimal em que essa haste estivesse aqui. Então, eu vou dizer, olha, no intervalo de tempo ΔT, daqui até aqui, essa haste se deslocou um certo ΔX ao longo dessa dimensão aqui. Então, eu posso dizer, olha, ΔX é V, o módulo dessa velocidade, suposto uniforme, ΔT. Então, agora, veja que para a minha nova área, né, ou se a gente quiser, para a variação da área, né, o que eu posso ter? Eu tenho um certo ΔA aqui. Se passou um certo instante de tempo ΔT, daqui até essa posição, né, até a haste ter se deslocado do tempo t igual a 0 até essa nova posição aqui, então eu tenho uma certa área subtendida, uma nova área, e essa área variou. Então, a variação dessa área é quanto? Esse ΔA é de fato quem? O ΔX multiplicado pelo L. Ah, mas de onde é que eu tiro isso e como é que eu vejo isso? Bem, a gente poderia ver que esse efeito ele é dado quando a gente olha para, por exemplo, como é que a nova área ficou. Então, se a área anterior, que era essa, era o produto L grandão por Lzinho,
A nova área, a linha, vamos chamar assim, ela será Lzinho mais ΔX, porque agora naturalmente eu tenho esse comprimento mais esse aqui, vezes o próprio L. Ora, então eu tenho a linha como Lzinho vezes L grandão, que se confunde com o próprio A inicial, mais ΔX vezes L. E isso aqui, como se trata de um elemento infinitesimal, né? Aqui eu não tomei o limite de ΔX tendendo a zero, mas está suposto aqui que eu estou fazendo isso. ΔX, ou dx, se você preferir, vezes L é então um ΔA. Então o A' em contexto, a nova área, é um A mais ΔA, onde justamente ΔA é esse camaradinha daqui que nós tiramos, certo? Pois muito bem. Então, uma vez sabendo que o ΔA tem relação com esse comprimento e com a velocidade da haste, então eu tiro uma relação. ΔA é V ΔT vezes o L, o tamanho desse braço, dessa haste aí, né? Ou VL ΔT. VL ΔT. Certo? Então, essa é a nossa primeira consideração, que vai nos ajudar a definir qual é, então, agora a força eletromotriz. Pela lei de Faraday, nós temos que isso é menos a variação temporal do fluxo magnético, e nesse caso nós temos isso como ddt B escalar A. Por quê? B é uniforme, nesse caso, suposto. A varia no tempo, mas não a direção, né? Então eu tenho sempre B paralelo ao vetor área, então o cosseno do ângulo entre eles é zero sempre. Então isso aqui vai dar menos ddt de B módulo vezes A módulo só. Então quem é que se altera no tempo? B não, mas a área se altera no tempo. Tá aqui, ó, a variação da área depende da variação do tempo, certo? Então, nesse caso em tela, nós temos menos B dA dt. Então, se nós utilizarmos, vamos chamar essa equação aqui, não chamamos antes, né, de equação 1, mas pela 1, o que é que nós teríamos, né? Que ΔA sobre ΔT é igual a quanto? V vezes L, produto V vezes L, certo? E ΔA, ΔT, no limite em que esse intervalo de tempo é infinitésimo, né? Então eu tenho que, se isso aqui é um limite, né? O limite de ΔT tendendo a zero de ΔA, ΔT, isso é o dAdt. dAdt. Então, eu posso usar isso aqui pensando que esse intervalo de tempo pode ser tão pequeno quanto eu queira. Razão pela qual isso aqui vai me dar menos B dAdt, que é V vezes L. E é isso. Ou seja, a FEM induzida, que é essa aqui, a FEM induzida vai depender de parâmetros como o valor do campo, da velocidade dessa haste, supondo mais uma vez que eu não tenha nenhum tipo de atrito assim entre a haste e esses dois braços, e L de fato sendo o tamanho da haste em si. O sinal negativo significa o quê? Que a FEM se contrapõe à variação de fluxo. De fluxo. Então vamos comigo aqui avaliar uma questão. Então nós estamos aqui com essa área associada, né? Então nós vamos achurar isso aqui com um certo... Então existe essa área A inicial, depois ela se transforma em a linha, né, à medida que a haste se movimenta. Então veja o seguinte, se nós formos calcular o fluxo,
a gente já viu que o fluxo é o produto BA, porque esses dois vetores na nossa escolha são paralelos, tá tudo certo. Então veja que à medida que eu movo a haste para a direita, o fluxo aumenta. O fluxo aumenta, certo? Então, qual é o detalhe? Lembra que, do ponto de vista de circulação, eu vou usar a mão direita e dizer, olha, existe um campo, ou existe esse vetor área associado, e se eu tiver algum tipo de corrente induzida ou de força eletromotriz, essa força eletromotriz, se for no mesmo sentido, vai se dar ao longo de uma circulação nesse sentido aqui, ou seja, no sentido horário, olhando para dentro, né, no sentido Z negativo. Só que o resultado que nós obtivemos nessa equação nos mostra que o módulo da Fem depende desses parâmetros e que se contrapõe a esse fluxo, ou seja, se estabelece, como nós veremos através da lei de Lenz, uma espécie de contrafluxo, ou seja, uma contrarresposta. Então, eu sei que ao a haste, esse braço da haste se movimentar da esquerda para a direita com uma certa velocidade, o fluxo magnético ali se alterou, ele aumentou. Ou seja, estabelece-se uma força eletromotriz ou uma corrente induzida no sentido não assim, mas contrário, que é justamente no sentido anti-horário. Então aqui nós devemos ter justamente nesse circuito daqui fechado uma corrente ou uma força eletromotriz, se você preferir, circulando ao longo desse sentido. Circulando ao longo desse sentido. Então, isso aqui é, portanto, no sentido anti-horário, no loop, ou no laço, né, que contém a haste. Então, esses são os nossos resultados para esse início de discussão sobre os fenômenos de indução, e são bastante interessantes. Na sequência, eu devo abordar outros tópicos, como a lei de Lenz e a relação que existe entre força eletromotriz e campo elétrico.